Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Professor Gutenberg. E aí, todo mundo pronto para mais uma aula? Hoje vamos para a disciplina de Biologia. A gente concluir, os assuntos que cairão no nosso próximo simulado, tá certo? Então vamos lá, vamos para mais uma aula de hoje. Bom, gente, como a gente sempre faz nossas aberturas, não é verdade? Aula de Biologia, nono ano. Vamos tirar aqui a imagem do professor para não atrapalhar. O nosso assunto de hoje, gente, para complementar, sobre a classificação dos seres vivos, é sobre evolução, tá bom? Colégio e curso Universo. Então vamos lá, gente, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Acompanhe aí. Lembrando, o professor sempre pede a vocês que vocês anotem no caderno do conteúdo, não é? Para poder vocês terem uma facilidade melhor de poderem estudar depois. Tendo o conteúdo guardadinho, não depende só da videoaula, não é verdade? E aí a gente nas aulas presenciais, quando nós voltarmos, poderemos aí já estar, não é? Com todo o conteúdo no caderno de vocês. Então vamos lá. Evolução. Vamos falar aí um pouquinho da evolução, tá certo? A evolução biológica, pessoal, corresponde ao processo de modificação e também da questão de adaptação das espécies, não é, ao longo do tempo, tá bom? Por exemplo, algumas espécies, elas tinham hábito aquático e viviam mais na água do que na terra, tá? Então, com a escassez, por exemplo, de água em determinadas regiões, algumas espécies, por não ter água, tiveram que se adaptar ao longo do tempo, tá certo? Para ter uma vida terrestre, ok? E outras foram ao contrário, outras que eram terrestres, tá? Com inundações, tendo que conviver em áreas pantanosas, tiveram que se adaptar também para viver na água. E é assim que acontece a evolução. Então, a atual diversidade de seres vivos é resultado de processos de transformação e também adaptação das espécies aos variados ambientes, ok? Constituindo o quê? Justamente o que nós estamos estudando, a evolução biológica. A ideia principal da evolução biológica, todos os seres vivos compartilham de um mesmo ancestral. Olha só, a partir dela surgiu enorme variedade de espécies que encontramos até hoje, tá? Podemos dizer que a evolução é um processo pelo que os organismos modernos, ok, se desenvolveram a partir de antigos ancestrais, não é? Até meados do século XIX, predominava a ideia do criacionismo. Nós vamos ver, De acordo com o criacionismo, as espécies foram criadas, por ato divino e se mantêm imutáveis até hoje. Lembram que a gente chegou a ver no início do nosso ano letivo, antes do isolamento social, referente ao criacionismo? Mas nós vamos lá, nós vamos revisar isso aí para vocês daqui a pouco. Então, ainda em meados do século XIX, começa a ganhar força a teoria evolucionista. Neste contexto, as ideias de Charles Darwin e Alfred Russel Wallace são as mais consistentes para explicar o quê? A evolução dos seres vivos. Darwin, gente, afirmou que os seres vivos, inclusive o homem, descendem de ancestrais comuns, que modificaram-se ao longo do tempo. Atualmente, a teoria do neodarwinismo explica a evolução dos seres vivos. Ela surgiu no século XX e representa a união dos estudos de Darwin, principalmente a seleção natural, com as descobertas da área da genética. Aí é onde entra lá o monge, Gregor Mendel, e também a questão e as mutações, ok? Nós vamos ver as leis de Mendel mais à frente, tá certo? Que aí já é um estudo de genética. A gente vai ver mais na frente. Então vamos lá. Teoria da evolução, gente. Acompanha aí com o professor. A teoria da evolução descreve o desenvolvimento das espécies que habitavam ou habitam o planeta Terra. Assim, as espécies atuais descendem de outras espécies que sofreram modificações ao longo do tempo e transmitiram novas características aos seus descendentes, ok? Então, Charles Darwin, que é o autor de Origens das Espécies,
foi publicado em 1859, é um dos grandes nomes sobre teorias relacionadas ao evolucionismo. A sua teoria baseia-se em quê? Na seleção natural das espécies. E essa teoria, gente, é aceita até hoje, ok? Continuando, aí a gente vai começar a ver aqui. Deixa eu descer um pouquinho a imagem do professor. Quais são as teorias da evolução? Vamos conhecer algumas dessas teorias que vão cair aí no simulado de vocês. Quando nos referimos, ok, à evolução das espécies, as teorias criadas baseiam-se em duas vertentes, ok? Então vamos ver aí essas vertentes. A primeira vertente, a gente fala do criacionismo, tá certo? As forças divinas são responsáveis pelo surgimento do planeta e de todas as espécies existentes. Nesse caso, não houve nenhum processo evolutivo e as espécies são imutáveis. Então, essa teoria relaciona-se com questões religiosas. E nós sabemos, não é, que não é por aí, tá? Nós aceitamos que Deus criou o universo, criou, né, todas as criaturas e todas as coisas, tá certo? Mas nós sofremos evoluções, tá bom? Evolucionista propõe o quê? Que a evolução das espécies por meio da seleção natural, muitas espécies entram em extinção, desaparecem por não conseguirem se adaptar, não conseguirem evoluir, tá certo? Conforme ocorrem as mudanças ambientais. E aí a gente sabe que quando aquela espécie, determinada espécie, ela realmente não evolui, não se adapta, como por exemplo, uma espécie acostumada com a vida aquática ter que se adaptar numa vida terrestre e vice-versa. Se não adaptar, infelizmente vai haver justamente seleção natural. Então aquelas espécies ali que não vão se adaptar, infelizmente, né, elas entrarão em extinção, tá? Continuando, gente, vamos ver aí o criacionismo. Criacionismo, novamente, que é a teoria da criação, ou criacionismo, ok? Aponta para a origem do universo e da vida através de explicações mítico-religiosas, né, as quais não estariam sujeitas às evoluções e transformações ocorridas na evolução das espécies, e sim a um Criador, né, a um Deus. O criacionismo destaca-se como aposta, né, oposta à ciência evolutiva, sendo discutido por diversas civilizações e gerações diversas, hipóteses acerca da criação do mundo, né, sendo que cada religião vai abordar o quê? De diferentes maneiras, de diferentes ideologias, não é verdade? Seguindo, aí a gente entra aqui no Lamarckismo, né? O Lamarckismo, tá certo? O Lamarckismo a gente vai ter uma ideia melhor, né? Vamos falar aí do Jean-Baptiste de Lamarck, tá certo? Que era um francês, um naturalista, né? Nasceu em 1744, ali já no século XVIII, e morreu em 1829. Foi muito importante para o desenvolvimento das ideias evolucionistas, tendo publicado o livro Filosofia Zoológica, com suas conclusões, isso em 1809. O conjunto de suas teorias, né, é chamado de Lamarckismo, ok? Ele propunha a lei do uso e do deuso, certo? E do desuso, ok? Que consistia no desenvolvimento ou atrofiamento, né, de parte do corpo. Eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco. De acordo com o seu uso ou desuso, respectivamente, ok? Com isso, tais características seriam passadas ao longo do tempo para gerações seguintes, ok? O que ele explicou na lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Vamos ver aí daqui a pouquinho um exemplo, tá? Vamos falar do darwinismo, gente. Darwinismo, ok? Bom, a teoria da evolução das espécies tem como principal articulador o naturalista, era britânico, Charles Darwin, sendo o conjunto de suas teorias evolutivas nomeada de darwinismo, tá certo? Lamarckismo, darwinismo. Darwin afirmou o quê? Que os seres vivos, inclusive o homem, descendem de ancestrais comuns, que modificaram-se, né? Se modificaram
ao longo da evolução, ao longo do tempo. Assim, as espécies existentes foram evoluindo de espécies mais simples que vieram antigamente, tá certo? Então, essas espécies mais frágil, digamos assim, se tornou mais forte, né? Então, falando aí da seleção natural, que foi o quê? O princípio utilizado por Darwin para defender essa teoria, né? Defender a sua teoria. Desse modo, somente as espécies que conseguiam se adaptar, adaptadas às pressões, né, do ambiente, elas serão capazes de sobreviver, de se reproduzir e também de quê? De gerar descendentes, ok? Prestaram bem atenção? Então, essa seleção natural, o darwinismo, tá certo? Presta bem atenção aí, essa teoria dele, tá certo? Essas adaptações às pressões ambientais, tá certo? Tornaram as espécies capazes de sobreviver, de se reproduzir e gerar descendentes, ok? Dando sequência, vamos ver aí justamente o que Lamarck falou e o que Darwin falou. Olha só, para Lamarck, a evolução se dava pelo uso e desuso de partes do corpo. Enquanto isso, Darwin acreditava de quê? Que o ambiente atuava na seleção das características vantajosas. Só as espécies que tinham, por exemplo, olha aqui a girafa, para poder se alimentar, olha as demais espécies, não tinham tanto alimento em abundância enquanto a girafa, tá certo? Dando sequência, vamos ver aí, passar um pouquinho mais para cima, agora ficou legal. A partir de suas observações e pesquisas, as principais ideias de Darwin foram, prestem bem atenção, assunto de simulado, ok? Vamos lá. Indivíduos de uma mesma espécie, das mesmas espécies, no caso, apresentam diferenças entre si, resultando de variações entre as suas características, ok? Aí outra, indivíduos com características vantajosas às condições do ambiente possuem mais chances de quê? De sobreviver, né? Do que aqueles que não apresentam tais características. Outra, indivíduos com características vantajosas também possuem o quê? Mais chances de deixar descendentes, ok? Então, concluindo aí, quando falamos da teoria da evolução de Charles Darwin, não podemos o quê? Deixar de mencionar outro personagem naturalista, o britânico Alfred Russel Wallace, ok? Por quê? Porque ele desenvolveu uma teoria semelhante à de quem? A de Charles Darwin, ok? Sobre a evolução das espécies, tá bom? Então a gente pode falar o que aqui sobre isso aí? Olha só, Wallace enviou a Darwin, olha só, os seus manuscritos, isso lá em 1858, ok? A teoria da evolução foi publicada no nome dos dois naturalistas, ou seja, de Darwin e de Wallace. Porém, por Charles Darwin, por ele ter sido, digamos, mais famoso, mais reconhecido, acabou por receber o mérito e também o prestígio, né, do criador dessa teoria. Então, o neodarwinismo, para a gente poder concluir aí, ó, o neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, surgiu já no século XX e caracteriza-se pelo quê? Pela união dos estudos de quem? De Darwin, principalmente pela seleção natural, com as descobertas na área da genética. Olha como é importante o estudo da genética. Isso porque, na época, os primeiros estudos evolucionistas ainda não se conhecia como funcionava, por exemplo, o mecanismo, né, de passar as características hereditárias de descendentes para descendentes, ou seja, a hereditariedade e também a questão da mutação. Algumas espécies, por exemplo, quando evoluíram, perderam a cauda, tá certo? Os quais só foram desvendados tempos depois, a partir dos estudos do monge, tá? Gregor Mendel, que nós vamos estudar aí, né? O pai da genética, tá bom? Então vamos ver aí. A influência atual dos estudos sobre evolução pode ser percebida em todas as áreas da biologia, destacando-se a citologia, que estuda as células, e a sistemática, que é responsável pela classificação biológica. Então, o neodarwinismo é a teoria
aceita pela ciência para explicar o quê? A evolução das espécies. Bom, gente, vamos concluindo nossa aula de hoje. Vou deixar um forte abraço para vocês. Como vocês estão vendo, eu ainda não estou com o meu estúdio preparado para as nossas videoaulas, mas a aula de hoje foi mais tranquila, né? Não tinha bicho nenhum cantando, nem animal, nem cachorro nenhum latindo, não é verdade? E a gente pôde ter aí uma aula melhor, tá? E a tendência é a gente ir melhorando mais. Deixo um forte abraço para vocês, sempre dizendo muita saudade de estarmos juntos, mas graças a Deus já temos aí, fui falar aí, ó, o galo acabou de cantar, não é? Nós estaremos breve juntos porque já tem 4 vacinas sendo testadas no Brasil. E se Deus quiser, novamente aí, né? Isso é para trazer sorte. E se Deus quiser, estaremos todos juntos, tá bom? Um forte abraço aí para vocês, galera. Tchau, tchau.